Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seus resenha. Esse é o canal Resenha de Pai para Filho. O canal é um projeto que nós criamos, eu e o meu filho. Somos torcedores, como vocês podem ver, somos torcedores do maior do mundo, somos parte da nação. Eu sou da velha guarda, acompanho o Flamengo desde a década de 70, quando eu ainda era um menino, e passei isso para o meu filho, que é tão flamenguista quanto eu, né? Esse canal ele tem como objetivo a gente colocar a nossa opinião, falar alguma coisa do que a gente mais gosta, que é o futebol. Nós somos apaixonados por futebol, a gente acompanhamos o Mengão em todos os jogos, o desempenho, trocamos ideia, a gente gosta muito de fazer isso, né? Então o objetivo aqui é falar não só do Flamengo, a gente vai falar também dos outros times, dos times grandes aí, né? Tirando aí o Vasco. o Vasco não vai entrar, né? Não, brincadeira, a torcida do Vasco. Nossa, aí... A gente vai falar do Vasco também, um pouquinho só, mas a gente vai falar do Vasco também. E de tudo que tem destaque aí no futebol nacional e internacional, né? Que ocorreu na semana. A ideia é que a gente postar um vídeo por semana, e nesse vídeo a gente vai recuperar a semana anterior, e procurar fazer com o melhor que a gente pode fazer com os recursos que a gente tem agora, enquanto a gente não tem recursos melhores para fazer melhor ainda, como diria aquele filósofo, né? Esse aqui é o filho, o Daniel. Esse projeto de pai para filho, resenha de pai para filho. Fala aí, filho. Boa tarde, então. Boa noite, bom dia também. Não sei o horário que você está assistindo, né? Mas assim, ó, para ajudar nesse projeto, os recursos, a gente melhorar cada vez mais, trazer mais notícias para vocês e engajar esse projeto, já vai soltando o dedo no like, compartilha com a família, compartilha com os amigos, quem gosta de futebol, quem não gosta também, vai deixando seu like. Não custa nada ajudar. Então, como meu pai comentou, um dos nossos projetos é trazer também notícias, né, não só do Flamengo, mas num contexto geral do mundo do futebol, principalmente nosso futebol brasileiro, que é o melhor, né? Essa semana, né, vamos comentar sobre a semana, temos alguns quadros que a gente quer apresentar para vocês também. Então, primeiramente, né, vamos trazer a semana aí, principalmente do Flamengo. A semana, né, do Flamengo que se antecedeu, né, a hoje, né, que a gente está lançando o vídeo, foi um pouco conturbada, foi de muita espera, né, uma expectativa muito grande, porque tivemos tanto um clássico regional, ali estadual, né, Fla-Flu, clássico, né, maravilhoso, um dos clássicos mais charmosos que a gente tem, acredito eu, junto com o Grenal, seja um dos maiores clássicos que a gente tem dentro, né, do Brasil. E começou um pouco conturbada, porque o Flamengo já não via de um retrospecto muito bem, todo mundo falava da intensidade que o Flamengo vem jogando, está muito abaixo do que é esperado pelos próprios jogadores que tem, né? Mostrou que teve uma mudança, né pai? Teve mais efetividade, vamos dizer assim, na marcação, não caiu tanto de rendimento, né? Durante os jogos. Mas também começou com boas notícias para nossa nação. Temos aí a contratação efetiva do Luiz Araújo, uma jovem promessa, podemos dizer assim, né? O rapaz já tem 26 anos, se eu não me engano. Custou um bom dinheiro para nós, foi um bom investimento, mas, acredita ou não, ele foi mais barato que o próprio Vitinho. Um abraço pro Vitinho, graças a Deus ele foi embora. E abriu portas para um outro ponta, canhotinho, habilidoso. Saiu daqui de São Paulo, surgiu no Mirassol. Então, assim, vamos ajudar o São Paulo, né? Que tá com também um pouco de dívidas aí, mas é isso aí. São Paulo também, né? Dando um gancho aí, tem uma boa evolução também, tá tendo com o nosso antigo técnico aí, Dorival, que o pessoal tava aí falando que... Dorival Diola. Ele tá resolvendo lá no São Paulo com as poucas peças que tem. Mas enfim, voltando, né? Não perdendo foco. Temos outras notícias também, como o do De La Cruz, que esse em si é um pouco mais difícil. O River está fazendo um jogo duro. Digamos que ele é um jogador de multifacetas, né, multifunções. Ele pode jogar tanto no meio como mais no ataque, ajudando na volância.
Ele é um bom jogador, tem um bom vigor físico, sabe jogar clássico, principalmente, né, River e Boca, que é um grande clássico. Recentemente tivemos um clássico ali para definir a final, ele foi muito bem, foi muito bom, foi bem ativado. O River saiu com vitória nos finais com o gol do Borja, mas De La Cruz sempre mostrando uma boa efetividade nos passes, ele tem um passe excelente. É muito bom jogador. O Davi Luiz é um zagueiro lento, né, pela idade, ele está longe daquela forma A técnica também que já manteve não ele tá na Europa, mais... jogando em grandes clubes aí durante muitos anos, né. Não dá para dizer que um cara desse não tem qualidade, porque senão ele não ficaria tantos anos na Europa, não defenderia a seleção brasileira, mas o Davi Luiz, ele realmente está num estágio de final de carreira, né, então hoje o futebol exige muito fisicamente dos jogadores, então o cara tem que estar na ponta dos cascos aí fisicamente. Digamos né? que hoje ele pode dar alegria pro povo de outra forma. Exatamente. Exatamente. Eu queria destacar, ainda no cenário nacional de destaque, assim, né, durante a semana e no final de semana, a vitória do Grêmio sobre o Inter, com aquele golaço do Luizito. Mano Menezes bem impressionado. Bem impressionado. Então a situação do Mano não é nada confortável. A entrevista ontem coletiva do Mano, eu ouvi um pedaço dela no dia de hoje e constrangedora assim a situação do Mano no Inter. Vale ressaltar a baita contratação, né, que o Grêmio teve nesse começo do ano, Luizito, dando bons frutos para quem achava que o pistoleiro estava com a pistola sem munição, ele está dando a resposta em gols, né? Ele está fazendo diferença no Grêmio, né? Vila Sante também, acho que jogou muito bem ontem. O Luizito já tinha feito um golaço essa semana, ele meteu um chute de 3 dedos de fora da área contra o Cruzeiro. Foi um gol que eu vi poucas vezes na minha vida. Ele fez um gol improvável, né? Conseguiu pegar um goleiro no contrapé chutando de fora da área, um chute direto, sem desvio. Então assim, foi impressionante. Ele tem muita qualidade, não tem o arranque, não tem a explosão, não tem a velocidade, mas a qualidade ainda está aí. Cadencia bem as jogadas, tem uma efetividade muito grande nas finalizações. Ele faz toda a diferença. Se o Grêmio souber usar ele, né, não dá para ele jogar todos os jogos, né, porque senão vai estourar o cara fisicamente, mas se o Grêmio souber conduzir ele, eu acho que é uma excelente opção aí pro Grêmio, né? Porque... Foi uma boa troca entre ele e ficar com o Campaz, né? Acho que a torcida aí do Grêmio vai concordar aqui, não foi muito... O Luizito é mais negócio. O Renato vem fazendo um bom trabalho, né? Tava aposentado, entre aspas, né? Tava na espera de um clube e sempre chega o Grêmio, né? Pra ele, e ele não perdeu essa oportunidade. É verdade. Eu queria falar um pouco sobre os jogos da semana do Flamengo, o Fla-Flu. Eu acompanhei o Fla-Flu e vi um Flamengo como eu não vi há muito tempo, um time intenso, não deixou o Fluminense jogar, com uma marcação alta, todo mundo participando do jogo com muita intensidade, e o Flamengo realmente merecia ter mais sorte no jogo. Só que assim, o Flamengo tem um problema crônico de criar situações de gol, né? Então o Flamengo cerca, fica com a bola. Tem comentarista que fala que é arame liso, né? Que cerca, mas não machuca. Porque o Flamengo toca e tem a bola e mantém a posse de bola e a bola vai para o lado e volta para o outro lado. E falta aquele trabalho de infiltração, de tabela, que a gente tinha muito no 2019, mas que esse ano, já desde o final do ano passado, a gente vem tendo essa dificuldade, né? Mas contra o Fluminense, o Flamengo fez um jogo muito bom, principalmente no primeiro tempo. E depois, quando o Flamengo ficou com um jogador a mais e o Fluminense muito bem esquematizado pelo Diniz, se fechou para sair nos contra-ataques, o Flamengo não conseguiu ter sucesso. Alguns chutes de fora da área sem muito perigo para o Fábio, mas nós tivemos algumas chances contra o Fluminense. Aquela bola do Gabi que bateu na trave, ele finalizou muito bem, foi um detalhe. Claro que vale ressaltar que o Fábio, aos seus 40 e tantos anos, está fazendo um excelente jogos, né? O Fábio muito injustiçado, né? Era para ser seleção há muito tempo, saiu conturbado pelo Cruzeiro. Vale ressaltar, né, a grande importância que o Fábio tem nesse time do Fluminense e do Diniz e sair jogando, né? Que hoje o Santos tem um grande problema, por exemplo, do Flamengo. Ele tá com problema de goleiro, né? Eu vi o Fábio é um goleiro que passa muita segurança para a defesa, né? Sim.
mesmo a defesa sendo, né, tendo o Felipe Melo. O Nino a gente não tem o que falar, é muito bom. Só que ele não tem outras opções, né, pai? Sim. É o Felipe Melo ou o David Braz. Ou o Manuel. São zagueiros muito lentos e eu acredito, né? Nós acreditamos com opiniões amadoras que não dá, né? Se o Fluminense tivesse mais um nome de peso ali junto na zaga, né? Para ajudar, estaria muito melhor a situação. O Felipe Melo, ele sempre chega atrasado, desleal por muitas vezes. O Manuel, hoje, ele já foi um grande, né? Um grande zagueiro que veio mais um zagueiro que veio do Atlético ali, né? Passou pelo Atlético, pelo Cruzeiro. E o David Braz, que já jogou com nós, fez o gol, um dos gols do título lá, que consagrou nós, né? Com o Magrão de Aço nosso. Mas hoje falta mais um zagueiro para o Fluminense. Tá bem de laterais, eu acredito que o Samuel Xavier é limitado, mas hoje faz um bom trabalho na lateral dele. O Alexander, né? Que vem... A gente não pode falar do lateral direito, cara. O Flamengo você não pode falar. A gente tá tentando com o Isla esse tempo atrás, e Trauco, outras... Assim, saudades do Rodinei. Saudades do Rodilindo. Fazendo pode se naturalizar um deus grego. É verdade. O rapaz pode virar um grego. Eu gostei do Flamengo. Achei que o Flamengo foi bem, só que essa questão da finalização, de criar situações de gol, isso aconteceu novamente ontem, né? No jogo contra o Corinthians. Então, contra o Fluminense, o Flamengo fez um bom jogo com intensidade e faltou um pouco de contundência, como gosta de falar o Sampaoli. E ontem o Flamengo fez um jogo ruim. Bem ruim. Faltou um pouco de amor à bola, como o Sampaoli gosta. Exatamente, faltou muita intensidade na marcação. O Corinthians, com o meio de campo com 3 volantes, conseguia deixar o Roger Guedes e o Yuri Alberto. Fausto Vera jogando bem ali no meio. E o Paulinho como primeiro volante com boa qualidade de saída de bola, mas não dá, cara. A gente não pode ficar entender que aquele time ali do Corinthians ganharia do Flamengo dentro do Maracanã no momento que o Corinthians está vivendo. São alguns bons jogadores que eles têm. Tem o menino Murilo, né, que estava entrou depois zagueiro, muito bom. O Wesley, que entrou no lugar do Adson, que o Adson também já é um moleque muito bom, um bom achado do Corinthians. O Wesley já tinha sido aproveitado pelo Luxemburgo, né? Tinha uma transição entre Adson e Wesley. E o Luxa aí mostrando o que ele sempre foi, né? Defensivo. Mas foi bem defensivamente o Corinthians. Ele foi mais das limitações que tem, né? Eu acho que o Flamengo não ofereceu espaço no meio de campo. E tem graças do Cássio também, né, pai? Exatamente. Claro que o Flamengo se ressentiu do Everton Ribeiro e do Arrascaeta, que minutos antes o Arrascaeta, minutos antes de iniciar o jogo, foi vetado. O Everton Ribeiro sentiu uma lesão que inclusive está confirmada, ele vai ficar alguns jogos fora logo pela manhã, né? Então acabou perdendo os 2 meias, né? Os homens de criação. Ele decidiu com o Vitor Hugo, né? E o Vitor Hugo não é esse cara da criação. O Vitor Hugo, ele vindo de trás, como ele estava jogando com o Eric, ele estava indo muito bem, né? Mas ele, no primeiro tempo, ele jogando junto com o Wesley na direita, foi a Avenida Wesley ali, né? O Corinthians fez muitas jogadas por ali, né? Era o lançamento na esquerda, olhava uma avenida aberta. Ele é um jogador muito cru, né, o Wesley. Então, assim, de repente, também faltou, né, pai? Talvez, não sei se tu concordas, mas usar mais Matheus França, usar mais Matheus Gonçalves, que entrou poucos minutos finais, dar mais velocidade ao time, né? Eu acho que com 3 volantes ali, por mais que o Gerson, o único que tentou bater de fora ali, né? O Thiago Maia ainda lento, eu não sei se ele vai continuar com essa titularidade, porque o Pulgar vem jogando muito bem, o Pulgar tem bons passes. Eu acho que o Eric, ele é um cara que, eu observando o jogo ontem, ele toma a bola e ele vira de frente para a jogada e ele conduz a bola ou ele dá o passe longo que quebra as linhas, como os comentaristas gostam de falar, né? Um abraço, Pedrinho. E ele gosta de dar esse passe, né? E o Thiago não, o Thiago sempre vira de costas, cara. É o cara que vem pra trás, toca ali na segurança. E aí ele toca na segurança, toca pro lado. Imagina você virar pra trás, olhar pro Davi Luiz lento e tocar pra... E eu achei assim, a saída de bola do Flamengo estava comprometida por isso, né? Porque primeiro o
Fabrício Bruno, ele errou alguns passes que normalmente ele não erra na saída de bola. Perdeu um pouco na velocidade pro Roger Guedes, vale ressaltar que ele, né, tentou fazer um desafio aí, eu acho melhor não ficar com desafio, porque Roger Guedes deu um trabalho para ele ali. E eu acho que o Fabrício Bruno ontem não estava numa tarde muito inspirada em termos de passe de bola, ele errou bastante passe. Teve um probleminha no começo ali com o joelho, né? Talvez até tenha sido isso, pode né? ter... E a gente não pode jogar com o Santos, né? O Santos realmente ele passa muita insegurança para a defesa, para o time e para a torcida, né? Vale ressaltar a janela de julho, né, pai? Que temos a chegada do Rossi. Exatamente. É um bom goleiro. bom goleiro. Ele sabe jogar com os pés. Eu acho que ainda o Santos é muito apavorado com os pés e o São Paulo gosta muito de jogar com os pés. Goleiro joga com os pés, né? A gente precisa dessa qualidade na ajuda da saída de bola. E defesa de pênalti, né? O Rossi é muito bom nas defesas de pênalti. Tem que ver como é que ele vai estar, né, durante esse período, porque o São Paulo e o desafio do Flamengo esse ano é corrigir os erros que ele fez lá no final do ano passado e no início desse ano. 40 dias de férias para os jogadores, já iniciar um trabalho com um monte de competição valendo título, com a preparação física inadequada. Já estão colhendo os frutos agora, né? Porque vemos muitas lesões durante o jogo. Até o próprio Pulgar saiu sentindo e o São Paulo, até então, acho que ele jogou uns 10 minutos pedindo para sair. Isso. Teve, né, os comentaristas acabaram não vendo, mas teve um lance que ele já ergueu a mão e perguntaram para ele se dava para continuar, não dava, ele jogou ali, foi menos, na verdade depois ali teve um tempo que ficou com -2, né, com o Pulgar ali e com o transante, o Léo Pereira, machucados. E aí que teve a entrada do Vidal, que também é um cara lento, que acredito eu que tenha que, né, sair do time, não dá mais para pagar 1 milhão. Não deve renovar. Acho que 1 milhão é muito para um jogador que ele está apresentando hoje. Claro que não se apaga o que ele fez, obviamente, mas vá para um Colo-Colo, né, que teve uma negociação, um princípio, né, de interesse, ou um Pumas lá mesmo do México que estão atrás, mas assim não dá mais, né? Pulgar não dá, desculpa, o Vidal não dá mais. O Vidal, assim, eu acho que o Vidal ontem não comprometeu. Eu até estava vendo as estatísticas dele, ele tem um bom passe, né? Ele tem bons passes. Sim, ele tem bom passe, mas o que falta é um pouco da dinâmica para o jogo, mas eu acho que ontem não passou pelo Vidal o problema. Ontem passou um pouco pela falta de criatividade geral do time, de criação, né? E principalmente assim, a esquerda estava muito bem fechada, mesmo que o gol tenha saído numa jogada muito boa do Cebolinha, que vem entrando bem. Entrando bem. E deu uma assistência para o Léo Pereira. Mas na direita o Flamengo está nulo. O Wesley corre, recebe a bola, ele não sabe o que fazer com a bola. Ele ainda é um jogador que ele tem potencial, mas ele ainda é muito cru, né? Você vê ele e percebe que ele ainda tem muito a evoluir. Ele pode evoluir, o Flamengo precisa trabalhar. Talvez seja um menino que tenha que voltar para a base, trabalhar de novo, lapidar bem ele, para ir lançando ele aos poucos no time principal. Futuro ele tem. Sim, tem. Futuro ele tem, com certeza. Não dá para dizer que ele não tem, porque para chegar também para jogar com esses profissionais, você tem que ter bastante intensidade durante os treinos, que não é fácil. São pessoas que já rodaram a Europa, né? Sim. Ele teve até ano passado um interesse para ir treinar na base do Barcelona, né? Então o olheiro do Barcelona não ia levar ou mostrar interesse se ele não tivesse potencial. Potencial a gente já viu que ele tem, ele já demonstrou que ele tem potencial, mas ele ainda comete erros, principalmente defensivos, de posicionamento, ele se posiciona mal na cobertura e as costas dele estão sempre abertas. Afobado quando chega para efetivar algum cruzamento, algum passe decisivo, né? É muito cru. Ele não consegue cruzar a bola na área com qualidade, e eu acho que o Varela vai acabar voltando até a gente conseguir melhorar o preparo físico do Mateuzinho, exatamente, né? Eu acho que o Mateuzinho vai ser né? Acredito eu que o Mateuzinho seja o titular, até por conta da idade, por São Paulo gostar de jogadores novos, jovens, né? Lapidar essas jovens pérolas, né? Eu vejo o Flamengo com uma necessidade de um lateral direito, de um lateral esquerdo, porque o Ayrton Lucas vem jogando todos os jogos, né? Ele é um cara, ele tem muita energia, mas se ele sentir, nós vamos ter problema, porque nós não temos um substituto. Eu acredito que mais um centroavante também, porque tirando a lesão, né, o Pedro saiu já sentindo de novo.
O Gabigol às vezes leva os cartões, né, por reclamações, que é uma coisa que ele não consegue mudar, tá com um pouco de dificuldade, já vem melhorando um pouco, mas ainda falta. O Pedro, né, teve bastante lesão, tá bem abaixo, nos 2 jogos jogou muito mal, não teve, né, grandes acionamentos, né, do Fluminense ele nem pôde jogar, né, por causa de lesão, Isso, né. exato. O do Corinthians, ele já veio antes do jogo do Fluminense, né, mal. Do jogo do Fluminense jogou mal, não jogou, e do Corinthians jogou mal. Então, pode ser por conta de lesão, claro que não, o Pedro, né, não dá pra falar mal dele, porque, nossa, é uma máquina de gol, né, ao contrário do que nós temos na reserva, que é o inimigo do gol, né, o Mateusão, né, que veio da base do América, não dá. Então, assim, não pode contar com ele. A gente tem outros moleques da base, mas ainda estão crus, por mais que o São Paulo ele gosta de jogar com moleques da base, tem que lapidar. O Matheus França ontem, que era o substituto natural do Arrascaeta e do Everton Ribeiro, estava no banco. Tinha olheiros da Juventus para ver Sim, ele. mas não o São Paulo na coletiva disse que ele sentiu um problema nas costas, e aí por isso que ele acabou não lançando o Matheus França para o jogo, né? Mas achei estranho, porque ele estava no banco, então se estava no banco podia entrar, né? Podia entrar. A qualquer momento, né? Não foi vetado para o jogo, né? Então, de repente, 15, 20 minutos para ele jogar, porque realmente o Flamengo ontem se ressentiu de criatividade, de efetividade. O Flamengo não tem esse meia, por isso que o De La Cruz é algo que pode ser bom para nós. Valeu o esforço, né, do Flamengo buscar ele. Precisa olhar para isso, né, porque a gente não tem o Everton Ribeiro, 34 anos, não vai conseguir jogar todos os jogos. Já vinha entrando no segundo tempo, né, pai, nos vários E o Arrascaeta, eu não sei o que acontece com o Arrascaeta. O Arrascaeta não consegue ficar bem fisicamente. Ou ele está com problema de lesão, ou é problema do pubis. A lesão crônica dele do pubis, acho que está interferindo muito por conta e ele termina os jogos arrastado. Contra o Bahia, sim, foi algo assim. Foi medonho de ver, né, o jogo, por mais que a gente saiu com a vitória, né? Eu acompanhei a Copa do Mundo ali, ele jogando pelo Uruguai, ele estava muito bem, correndo, dando carrinho, enfim. Mas no Flamengo ele não consegue uma sequência física, né, importante. E eu vejo assim, a torcida do Flamengo, ela precisa ter noção de que esse time que jogou ontem não é o time de 2019. Esquece, 2019 não vai voltar mais. O time de 2019 tinha o Diego Alves, que estava num momento muito bom. O Rafinha não está mais, e estava numa fase ainda muito boa. Felipe Luiz, a dupla de zaga era Rodrigo Caio e Pablo Mari. O Rodrigo Caio voando, tecnicamente muito não, bom. Acho que naquele ano ele machucou acho que uma vez só, sim, foi muito. Podemos jogando, contar com ele, né? Exatamente. Ele também é um dos que estão com contrato já para finalizar e pode ser que não vão renovar. Já é um dos que estão cotados para não renovar, porque também temos outros zagueiros, né? Na base também, o Cleiton que poderia ter uma estádio, o Matheus Noga voltando, né? Final do ano volta aí de lesão que teve no começo do ano. Mas precisa de um nome também forte para a zaga, né? Para ser um reserva também ali, né? Na lateral esquerda nós tínhamos o Felipe Luiz, né? Que não vem jogando, já está em final de carreira. O meio-campo era o Arão com o Gerson, de segundo volante. O Arão era um cara que, apesar de todo mundo criticar, mas ele verticalizava muito o jogo, né? Então isso ajudava bastante na saída de bola. Virava pouco para trás para tocar, sim, era mais levantar a cabeça, fazer aquela infiltração pela lateral, onde o Everton Ribeiro, geralmente o Arrascaeta achava ele entrando entre os zagueiros e quebrava a linha, né? Ele tinha muito passe vertical, né? E hoje a gente não tem isso, né? Tem agora com o Eric, né? Que para mim ontem ele e o Léo Pereira foram os destaques do Flamengo. Se mostra que o Eric ele quer ser o titular. Sim. Enfrentou problemas de lesão já no início quando ele veio, né? Ele veio na janela do começo do ano, né, ou do final do ano passado, não estava sendo aproveitado e a gente vê que ele tem que ser aproveitado. O VP não aproveitava ele. E... Mas você sabe que assim, o jogador ele precisa ter sequência também, né? E o que o São Paulo deu para ele foi confiança e uma sequência para ele jogar, né? Eu não vejo assim, eu vejo o Varela, um cara que jogou na Europa, que joga pela seleção do Uruguai, né? Tem rodagem. É impossível que esse cara não tenha qualidade. Pois é, o Pugari só veio que da Fiorentina, agora, futebol italiano. Exatamente. Futebol mais, né, de contato ali, difícil de ser jogado futebol italiano, vale ressaltar. Então ele já veio com a moral, jogando bem, ele bate falta, ele tem um bom passe, um bom cruzamento. Tanto que no jogo contra o Alcas, que é onde ele foi a volta dele ali, ele jogou muito bem. Mesmo nós tendo a derrota ali pro Alcas, né, no começo da Libertadores, ele jogou muito bem. Ele fez aquele passe, né, pro Gabigol ali, né, aquele gol que o Gabigol achou. Isso.
Ele, e assim, talvez o Varela precise disso também, de uma sequência. Ele não é aquele lateral ofensivo, não vai ser, não é a característica dele. Diferente do Mateuzinho, Sim, né? O Que Mateuzinho é já é um cara mais não ofensivo, sabe defender tanto. Exatamente. Então, mas é um cara que a gente não tomaria aquela bola aquele tanto de bola nas costas que nós tomamos ontem no Corinthians, tá? Então, essa semana, São as notícias que vamos o que a gente avaliou aí dos jogos que o Mengão teve nessa semana. O que vem agora? Agora nós temos também, dentro desse projeto que a gente lançou de vídeo, temos um quadro, um mito e um monstro. O pai vai começar, né, primeiramente falando consiste, né, desse quadro, de falar primeiramente de jogadores que passaram pelo Flamengo, onde teve o destaque, e também um destaque negativo, né, um destaque positivo e negativo dessa passagem aí de anos que o Flamengo tem de glórias e também de um passado meio conturbado, com certas... A gente vai procurar resgatar algumas histórias legais, alguns jogadores folclóricos aí que passaram pelo Flamengo ao longo desses anos. Vamos né? começar com quem aí hoje, pai? O monstro, primeiramente. Hoje o primeiro monstro que a gente vai trazer, que é um jogador folclórico, né? Vale ressaltar, né, pai, que foi monstro, vamos dizer assim, não de... Foi, né? No Flamengo não teve tanto destaque, teve destaques em outros times, pode ter tido, né, outros destaques, mas deixar claro que é no Flamengo, né? Que ele não teve foi criada uma expectativa e ele não atingiu, né, a expectativa que foi criada em cima dele. Assim, e muitas vezes são jogadores que por si só são folclóricos, né? E também aqueles jogadores que nos decepcionaram, né? E aqueles que não deveriam nem ter vestido o manto, né? Tem alguns que nós passamos aquela fase muito difícil ali, quase rebaixamento. Eu venho dessa história e ainda amo o Flamengo, para vocês verem como o amor é forte. Meu pai já veio no retrospecto de vitórias, de glórias, Zico, entre outros, né, de histórias maravilhosas de Júnior. Agora eu já peguei um processo que foi difícil, só lá em 2009, vendo uma glória ali, né? Perdi para o Santo André, onde foi um momento mais triste para mim. Eu chorei muito com a despedida do Júlio César. É verdade. Que pode pintar como um mito aqui também, que o Júlio César é um grande baita goleiro. Hoje o primeiro monstro que a gente já vai trazer é o Jorge Augusto Ferreira de Aragão, é o popular Beijoca. O Beijoca, ele foi jogador do Flamengo ali na década de 70, né? E ele começou no Bahia. E no Flamengo, assim, ele não teve um grande destaque, né? Ele fez 11 jogos com incríveis 1 gol, né? Para um atacante. Outro inimigo do gol, vamos dizer assim. Isso é um pouco difícil, né? A carreira dele foi de 69 a 91, né? Ele foi e voltou várias vezes para o Bahia, né? Onde foi o clube que ele mais se destacou, né? Ele começou aos 16 anos lá no Bahia. Então ele era conhecido, ele tinha esse apelido de infância, mas quando ele fazia gol, né, o Flamengo não pôde ver muito isso porque foi só um, ele jogava beijo para a torcida, por isso que ele era conhecido como Beijoca. Mas um fato que chamou muito a atenção dele quando ele jogava no Flamengo é que o Flamengo estava jogando em 79 um clássico com o Palmeiras no Maracanã. O Palmeiras tinha um time muito bom e o Palmeiras estava dando um vareio no Flamengo, uma noite assim inspiradíssima, uma tarde inspiradíssima do Palmeiras. E o Beijoca entrou, ele entrou e deu uma cotovelada no meio do Palmeiras, do Mococa, e foi expulso ali nessa jogada, né? Ele ligou o modo Mohamed Ali. Exatamente. Dizem as más línguas que ele entrou a mando do treinador, né, para dar essa cotovelada, mas acabou sendo pior para o Flamengo. O Flamengo perdeu aquele jogo por 4-1 com o Zico em campo. E nesse episódio o Beijoca se destacou, né? Hoje ele vive lá na Bahia, trabalha com futebol, e espero que ele esteja bem, com saúde, ele e toda a família dele. Um grande abraço aí pro nosso Beijoca. Beijoca distribuindo beijos aí, todo o pessoal baiano. Um grande abraço, aí. Não, já que é Beijoca. Um grande beijo, né? Beijo, Beijoca. Sigo vocês e assistam esse vídeo aí, ó. Isso aí. E vamos falar um pouco do mito. Agora sim, agora é o... E assim, como é o primeiro vídeo que nós estamos gravando para o canal, não tem como ser outro, né? O mito tem que ser o número 1, o principal. Maravilhoso. Né? O Deus da nação, o Deus da nação.
Arthur Antunes Coimbra, o Zico. Por que o Zico? Primeiro porque ele é o deus da nação, ele é o ídolo máximo do Flamengo. Segundo porque isso aqui só está acontecendo por conta do Zico, por causa do Zico. Porque o meu pai era botafoguense e ele queria que eu torcesse para o Botafogo, mas eu vi o Zico jogar. E quando eu vi o Zico jogar, ali eu decidi torcer para o Flamengo. O Zico, ele se destacava demais dos outros jogadores. Ele era um cara fantástico, ele deslizava em campo, né? O Zico era o passe, o chute, o posicionamento, a velocidade, os arranques com a bola. Ele era um jogador completo, né? Quem viu o Zico jogar sem as torcidas levarem para o lado clubístico, sabe que o Zico foi um grande destaque, foi um craque, né? Tá entre os principais jogadores do futebol de todos os tempos, tá? Para mim, que torço para o Flamengo e que vi o Zico jogar, eu vi o Zico, o Maradona e o Messi, né? Que são jogadores acima da média, né? Então eu coloco o Zico no nível desses caras, sabe? Né? Porque o Pelé está em outro nível, mas o Zico, o Maradona e o Messi, para mim, estão no mesmo nível. O Zico, se tivesse a preparação física que existe hoje, as condições que existem hoje, certamente o Zico estaria jogando muito jovem na Europa. Ele sofreu né? muito com aquele problema do joelho, Exatamente. né, pai? Hoje ele ainda sofre, né? Sim. Com os jogos que ele faz beneficente ali, né? Falar do Zico é incrível, emociona, é maravilhoso. Graças a Deus, meu pai colocou os vídeos, me levou a jogos, mostrava vídeos e mais jogos e falar do Zico é maravilhoso, assim, para nós. O Zico, um abraço para ele, inclusive, um beijo. Um abraço, Galo. Um abraço para você. Em agosto de 85, no jogo Flamengo e Bangu, o Márcio Nunes, que era o volante do Bangu, deu uma entrada violentíssima no Zico. Eu vi uns vídeos dele dizendo que se arrepende muito disso, né? Mas ele deu uma entrada violentíssima, né? São nojentos, tá? Queria aproveitar também, hoje eu acabei vendo um comentário, as condições que existem hoje, certamente o Zico estaria jogando muito jovem na Europa. Ele sofreu né? muito com aquele problema do joelho, Exatamente. né, pai? Hoje ele ainda sofre, né? Sim. Com os jogos que ele faz beneficente ali, né? Falar do Zico é incrível, emociona, é maravilhoso. Graças a Deus, meu pai colocou os vídeos, me levou a jogos, mostrava vídeos e mais jogos e falar do Zico é maravilhoso, assim, para nós. O Zico, no jogo contra o Bangu, em agosto de 85, o Zico foi atingido por um carrinho violentíssimo de um volante do Bangu, Márcio Nunes, e o Zico sofreu uma séria lesão no joelho, né? E isso comprometeu bastante a carreira do Zico depois disso, né? Mas mesmo assim, a volta do Zico foi algo marcante, assim. O Zico voltou no início do ano seguinte, no Fla-Flu, e a torcida do Fluminense gritava bichado, bichado pro Zico, achando que ele não voltaria mais a jogar bola, e o Zico respondeu com 3 gols. Acho que a torcida do Fluminense nunca se arrependeu tanto. Verdade. Porque você não pode atiçar a fera, né? E o Zico era um gênio, né? Desses 3 gols, 2 foram de falta, né? Porque o Zico batia falta como ninguém. Eu gostava de uma pressãozinha. Ele gostava. Ele não sentia essa pressão. Como no jogo do Santa Cruz, né? Com aquela inventada, vamos dizer assim, né? Ele que inventou aquele gol de falta que ele bate, né, contra a barreira, né? Ali ele... E ele era um cara, assim, um exemplo de profissional, de atleta, né? Se dedicava muito aos treinos. O treino acabava e ele ficava batendo falta, batendo pênalti para aperfeiçoar cada vez mais um talento que era natural, né? E ele foi aperfeiçoando. Então, depois disso, ele foi jogar no Japão. Ele é Deus no Japão também, porque o Japão é o que é no futebol hoje, porque o Zico começou tudo isso lá atrás, né? Foi técnico da seleção japonesa, é um profissional de sucesso. Hoje ele dá palestras, ele tem a escolinha de futebol do Zico. Tem um canal também no canal YouTube, tem um canal na TV lá, que é a Resenha do Galinho. Então o Zico é um exemplo para nós, e a gente ama o Zico, nós que somos flamenguistas amamos o Zico,
e desejamos vida longa ao Deus da nação, salve Galinho. Se um dia você ver esse vídeo, sinta-se abraçado aí pela gente, porque nós aqui torcemos muito para o teu sucesso e para a tua saúde. Vida longa ao Galinho, vida longa ao Deus da nação. Sempre aí, acompanhando, né, pai? Sempre, Ele, as notícias é maravilhoso ver ele sempre bem, saudável, jogando, se destacando. Ele dá um show mesmo com a idade e as limitações físicas que ele tem, né, por conta muito do joelho, mas assim, é incrível ver ele jogar. É incrível. É incrível também a semana que nós temos, né, vamos dizer assim, que é uma semana decisiva para o Flamengo, num dos campeonatos mais importantes, né, ou mais importante, né, que a gente está disputando no momento, que é a Libertadores. Estamos num grupo que teoricamente era para passar com o pé nas costas, né, temos o Nublense, que no cenário, né, sul-americano não tem ascensão nenhuma, se eu não me engano é a primeira vez que o Nublense está jogando a Libertadores. O Alcas também, né, sofremos uma pressão contra o Alcas, perdemos, mas enfim, né, vamos tocar o barco. Nublense, essa semana, né, é um jogo difícil, né, porque é fora de casa, tem aquela pressão, né, que nós temos que ganhar, porque estávamos ganhando do Racing, levamos o empate novamente por conta da falta de intensidade, de criação. Temos um jogo também dificílimo no sábado, né, pai? Contra o Cruzeiro, que vem em grande ascensão. Ronaldão tá dando um jeito no Cruzeiro. E o técnico deles, que não era muito conhecido, o Pepa. O Vin Diesel. O Vin Diesel português. Mas ele demonstrou muita qualidade. O Cruzeiro joga com uma intensidade impressionante. Eu acompanhei alguns jogos do Cruzeiro. O Cruzeiro deu muito trabalho ao Fluminense. Lá o Fluminense ganhou o jogo, mas o Cruzeiro colocou o Fluminense em risco. O Cruzeiro está com um time muito bem montado, com um goleiro muito bom, né? Um goleiro que surgiu no Santos. O Santos sempre revelando bons jogadores. Rafael Cabral. Rafael do tempo do Neymar, né? Então, assim, e tem um poder ofensivo grande, né? Temos uma briga que teve, né, entre o Henrique Dourado, que queria bater o pênalti, o companheiro dele não quis deixar, que também está de artilheiro, o companheiro dele. Temos o Gilberto, que eu acho excelente, atacante também, eu gosto muito. É um bom jogador para compor, é uma reserva, vamos dizer assim, para entrar no meio do jogo. Por exemplo, hoje que o Flamengo não tem, né, um cara, vamos dizer assim, não digo que o Gilberto seja o cara, mas assim, um do nível dele, assim, de entrar, né, um bom reserva, vamos dizer assim. E tem um meio campo bom, bem estruturado, se não me engano tá com o Ramiro, né, que era do Grêmio. Isso, exato. É um bom time, o Cruzeiro está bem arrumado, bem organizado, vai ser um desafio difícil. O Flamengo tem uma sequência boa em casa, né? Sim, depois pega o Fluminense, exato. Na volta, um jogo decisivo na quinta-feira. Dia 1º, né? Quinta-feira. Dia 1º. Isso, pega o Fluminense e depois tem um clássico com o Vasco, né? Depois de perder agora o clássico para o Botafogo. Sim. Onde o Botafogo jogou bem, mas, né, acho que com a ausência do Matheus Nascimento, né, que está na seleção, servindo a seleção, isso. Mas o Tiquinho Soares voando, o Tiquinho Soares uma boa contratação do Botafogo. Não digo que eu acredito que o Botafogo é um refrigerante de 3 litros, né, que vai acabando o gás muito rápido, não vai chegar até o final, acredito eu, pelas limitações até o final, mas vem demonstrando um bom futebol, até então com o Luiz Castro, né, foi um trabalho longo do Luiz Castro, uma aposta de João Textor. João Textor não, né? John Textor. João pra nós, né? Mas Joãozinho. O Textor tá botando V lá com dinheiro. Eu acompanhei o jogo do Botafogo. O Botafogo não é um time de posse de bola. O Botafogo não é um time que vai propor o jogo, que vai tomar o meio de campo, que vai ter 70% de posse de bola. Então, em jogos onde os times têm mais a bola, o Botafogo é muito perigoso. Porque ele tem 3 atacantes muito rápidos. Júnior Santos, se não me engano, lá na frente. Um menino que ia vir pro, né, o Luiz Henrique, que vinha pro Flamengo também, é uma opção que eles têm. Ia vir pro Flamengo, não acabou dando certo. Acertou a volta pro Botafogo, ele é cria do Botafogo, né? Então, e o Tiquinho Soares. O Tiquinho Soares na frente, que tá matando a pau, né? Ele jogou, eu acompanhei ele desde do Porto, né? Depois foi para a China, acho que, se não me engano, rodou no Catar, ali na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes, e veio para o Botafogo. Veio machucado, inclusive, né? E veio fazendo um preparo físico, né? Preparamento, pelo amor de Deus, né? Preparo físico, bota a linha preta lá. Corta. Preparo físico excelente, né? Que o Botafogo demonstrou em cima do Tiquinho. E é um time que machuca pouco, né? Ele machuca pouco, a gente sabe que o Botafogo não tem um elenco
porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato de tiro longo, né? Então, para se manter lá na primeira posição, eles também sabem disso, mas eles vão continuar somando pontos e eu acredito que o um time que pode incomodar. Tem condições de fazer um bom campeonato. Pode incomodar, pode tentar de repente o que eles querem, né? Almejam a pré-Libertadores, pelo menos, né? Que o Textor tinha isso em mente, ir para a Libertadores e depois almejar títulos. Acredito que ainda o Botafogo não vai conseguir ir muito longe, pode, né? Vai ali beliscar, acho que uma pré-Libertadores, assim como o São Paulo, que vem jogando bem. O Dorival já botou a mão dele ali, a gente vê que tem uma boa mudança, né? O time do São Paulo muito limitado, né? Acertou no goleiro, né? Vale ressaltar. Um goleiro muito bom do São Paulo, teve bastante destaque nos últimos jogos. Caleri nem se fala, né? Luciano, acho que ele tá entrando numa maturidade ali de baixar o shortinho ali e jogar, né? Tem alguns times aí, o Galo, mesmo com o time reserva, sofreu um pouco pro Curitiba no final de semana, mas no final do jogo conseguiu arrancar ali um empate com o Hulk. O Galo muito na qualidade, Hulk, né? Na qualidade do individual, né? Individual de alguns jogadores, né? O Hulk, o Pavão. O Pedrinho jogando bem, né? O Corinthians, né? Então são bons jogadores, né? Que o Galo tem no elenco, né? E o Galo deve fazer um bom campeonato, né? O Palmeiras, que é o concorrente mais forte dessa turma, né? Porque é um trabalho muito longevo do Abel, né? Já está lá há bastante tempo, está indo para a terceira temporada, né? Então isso no Brasil é uma coisa quase que inédita, né? Porque aqui os técnicos o campeonato de triturar treinador, né? Campeonato brasileiro. Então a torcida olha muito para o treinador e coloca a pressão e o dirigente faz o quê? Tira o treinador, né? Se você olhar isso, trazer para a situação do Flamengo, por exemplo, hoje a gente olha, o Flamengo não jogou bem contra o Corinthians, não jogou bem. Mas assim, tem muito do que aconteceu lá no início, do planejamento, da diretoria, até esses do problemas departamento físicos, de futebol. Né, pai? Sim. Esses problemas físicos, principalmente, é muito... Ele joga dessa forma, o outro joga dessa, 3 zagueiros, não é 3, é 4, é 3 atacantes, é 2. Não dá para jogar com o Pedro, dá para jogar Pedro e Gabigol junto, então assim... Muda planejamento, muda a preparação física, é a quarta preparação física. Contratações, né? Porque a gente viu que Vidal, querendo ou não, foi uma contratação errada, o Varela poderia ter optado por um lateral bem melhor, de mais qualidade, né? Então assim, porque são pedidos técnicos, né? Querendo ou não, tem o dedo técnico, né, pai? Então a gente sabe que o que a gente está sofrendo agora com as lesões dos jogadores tem muito a ver com a falta de preparação ou com a preparação física ideal. O Sampaoli falou que para a intensidade que ele quer para o time, ele precisa de um treinamento mais intenso e que ele sabe que isso vai levar alguns jogadores à lesão. Limite, né? Porque eles não estavam bem preparados fisicamente para esse momento. Então isso, tudo que a gente está colhendo agora é fruto do que foi plantado lá ruim, né? Lá no início do final do ano passado e no início desse ano, né? E com as trocas sem sentido. O VP já era um cara no Corinthians, por mais que o Corinthians seja limitado, ele estava jogando bem, vamos dizer assim, em casa somente, né? Com o VP. E jogando bem entre aspas. Porque pelo futebol que o Corinthians estava tendo quando o VP assumiu, já era pífio, né? Já era fraco. Não tem jogadores, vamos dizer assim, consistentes, né? Ali com meia de criatividade. Renato Augusto estava com lesão também ano passado, se não me engano. Aí já começou com lesão agora. Então, assim, pode ser que o Everton Ribeiro vai ser um nome pro Corinthians, né? Pode ser um nome bem provável. Nas mãos, a gente já vê que o VP no Corinthians, o time também era não fazia valer o mando de campo, né? Ou a força que o Corinthians tem, o nome que o Corinthians tem no cenário. Então, assim, os times iam para lá, era fácil jogar contra o Corinthians. O Flamengo deu um baile na semifinal, na Libertadores. Tudo bem, perdemos dois jogos no Brasileirão, perdemos. Mas estava com um time misto, vamos dizer assim, porque foi um erro do Rodinei sem querer, né? Gol contra do Rodinei, né? No primeiro jogo. Mas o Flamengo sempre mostrando intensidade. Só o Roger Guedes e o Yuri Alberto jogando. E com o moleque lá, o Adson, né? Muito bom, né? Enfim, mas assim, falta ainda, né, pro Corinthians. Eu acho que o Corinthians talvez nem Sul-Americana esse ano eles consigam, se não ajeitar na... O Corinthians está numa situação delicada, porque as rodadas vão passando. E não vai somando pontos. Não vai somando ponto, ele já está na zona de rebaixamento. Então... Atrás do Vasco, mas está no início do campeonato, exatamente.
Só que as rodadas vão passando e o Corinthians tem agora o Fluminense fora em casa na semana que vem, um jogo difícil, né? Então o Corinthians tem que jogar muita bola para poder ganhar do Fluminense. É diferente o jogo do Fluminense do que ele encontrou ontem, né, no Maracanã. O Corinthians não vai poder ficar esperando para jogar no contra-ataque o campeonato inteiro, porque ele vai enfrentar times pequenos onde ele vai precisar fazer o jogo. Né? O Goiás mostrou isso contra o Fluminense, né? Porque o Fluminense também tem um pouco de esperar o time e o Goiás né, mostrou mais efetividade que o Fluminense. Então, eu acho que o Corinthians precisa de uma organização. A gente vai seguir acompanhando aqui esse desenvolvimento. Beleza, pessoal? Valeu, pessoal. Acho que a gente quer agradecer aí todos que estão aí assistindo o nosso vídeo, dar o nosso muito obrigado. Não esquece lá de dar o joinha pra gente, de se inscrever no canal, né? E semana que vem a gente vai se reunir, postar um novo vídeo comentando como foi essa semana. Contamos com a ajuda de vocês para seguir nesse projeto. Muito obrigado pela atenção. Valeu. Forte abraço aí, resenhada. Tudo de bom aí pra vocês.